pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Então, antes de começarmos, né, queria pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, também Spotify, o nosso podcast, os nossos cortes. Hoje a gente está aqui com um assunto bem específico, vamos falar da panificação no nosso Brasil. E a gente está com um convidado mais que especial, um amigo, uma pessoa querida, esbravadora, né, e também bem arrojada aí no ramo, Paulo Meneghelli. Paulo, obrigada por você estar aqui no Taço Conta com a gente. Gente, Paulo Meneghelli é administrador de empresas, né? É casado com Sirlene, porque eu não posso ter que falar da mulher, tá? Eu gosto assim, tem que falar da mulher. É casado com Sirlene, é igual eu, você fala da Carla, eu sou mãe da Luana e do Marcelinho, mas eu já deixei o marido depois, né? Porque são muitos, então estou no terceiro, então não dá pra falar não. Pra não errar, eu prefiro só falar dos filhos. Bem, o Paulo, ele atualmente é presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, também é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, né? A ABIP. Membro do Conselho de Acompanhamento, já foi, né, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, é ainda, Paulo? Sou ainda. É ainda, da CNI. Membro do Fórum Nacional da Indústria, vice-presidente do Sindicato da Indústria de Panificação do Espírito Santo, presidente do Conselho Consultivo da Associação de Panificadores, ou seja, né, panificação é com você, né? Também faz coordenação do Simplifica, o cara tá em tudo. Coordenador de pós industriais do governo e secretário executivo dos Conselhos de Desenvolvimento Regionais do Estado. Paulo, vamos falar um pouquinho desse nosso tema, panificação no Brasil, né? Como é que tá? Nós vamos falar então do empreendedorismo, né? Da área de panificação. Fala um pouquinho pra gente de como tá esse setor aí no nosso país, as dificuldades desse setor que a gente tem para empreender nesse setor. Olha, é uma alegria estar aqui com vocês e agradecer o convite. E falar de panificação e de empreendedorismo é uma coisa que assim, gosto muito. A panificação no Brasil, ela tem uma história bonita, é o único setor industrial que está em todos os bairros e todas as cidades do país, é a única indústria que está em todos os bairros. Trabalha com um alimento sagrado, o primeiro alimento industrializado, que é o pão, que está na igreja, que está em todas as classes sociais. É um produto bem integrador. Todos os estados do Brasil e todo o mundo, né, tem o pão. Então, eu sou muito feliz. E a panificação são fases. Nós temos a ABIP é de 1957 e ela foi crescendo e ia se adaptando às inovações. De 2000 para cá, nós tivemos um avanço. Saiu aquela padaria tradicional, que só vendia pão no bairro e tal. Eu ia perguntar isso, né? Eu até anotei aqui. E passou a ser uma pegada diferente. E aí passou a ser um ponto de encontro, um ponto de guloseimas, de coisas gostosas, de amizade. Então aí nós nos preparamos. Depois do Plano Real também, que a panificação era sempre guiada pelo governo, um pão tabelado, o governo que dava o valor do trigo e o valor do pão. Então, depois do Plano Real, e a gente teve que se adaptar. Em 96 aqui, nós começamos a pensar em um primeiro software de padaria, que não tinha, e a gente começou a cuidar disso, a cuidar dos custos. Porque a gente não sabia nem fazer conta. Então a gente comprava o trigo e vendia o pão e o governo dizia quanto é que era. E a única coisa que a gente fazia era brigar com o governo, tinha umas planilhas que a gente fazia para convencer o governo. Era um produto tabelado, né? É difícil você mensurar qualquer coisa. Mas quem tabelava era a Sunab, então a gente tinha que fazer uma briga todo ano. Era o ano inteiro brigando para conseguir um reajustezinho melhor. E aí o governo sempre fazia um reajuste inferior ao da inflação, e a gente sempre prejudicado. Depois não, depois deu a liberdade, veio a liberdade econômica do Plano Real e a gente começou, aí criamos o software. Do software fizemos a qualificação. Aí veio ampla concorrência, claro, né? Porque no momento que você dá liberdade, você também tem ampla concorrência, Sim. Você também consegue trabalhar outros produtos, se adequar a outras formas. Porque, na realidade, a padaria também, a setor de panificação, ela também começou a prestar serviço, né? Igual você falou, né? Você tá lá sentado, aí você pede um lanche, daqui a pouco você
tá ali vendendo jornal também, toma um vinho, né? Começou as padarias, né? Esse setor começou a entrar assim no meio realmente de você ter encontros e reencontros e tornar aquilo mais atrativo, né? Então você tem um ambiente diferenciado. Isso favoreceu para o crescimento do setor? Sim, isso nós fomos obrigados a fazer, porque na época começou a surgir os grandes mercados e os supermercados colocavam o pão como um atrativo no fundo da loja e colocava menos do custo e a gente prejudicava o setor. Então a gente tinha que fazer essa aproximação. Foi aqui no estado, nós fizemos uma aproximação com a CAPES e aí até anteontem eu estava falando com o Hélio, assim, eu na época era presidente, eu associei a CAPES no sindicato, o sindicato associou. Então nós fizemos um cruzamento e nós qualificamos as padarias do supermercado aqui para eles poderem saber que eles tinham um custo maior do que aquele que eles estavam praticando. E hoje nós temos padarias boas no supermercado também, então eles se aprimoraram. Hoje equalizou, isso aí tá... E aí no nosso setor a gente tem o que... Aí eu falo a primeira palavra que eu queria deixar aqui. O empreendedor sonha. Empreendedor é aquele que não quer carteira assinada, né? Empreendedor sonha. Então o cara tem um sonho que ele quer abrir o negócio dele. A padaria é assim, você precisa de você gostar daquilo que você faz, porque senão não vai dar certo. Mas você... Todo mundo fala que é muito sacrificante, acorda muito cedo, é verdade? Muito cedo. Quem quiser botar uma padaria, tem uns amigos bestas aí que falam assim, olha, eu tô com um dinheirinho aí, vou montar uma padaria. Você está com vontade de trabalhar ou você está querendo investir? Se for investir, você vai para outro canto. Agora, se quiser trabalhar, você vem para a padaria. São 14, 15 horas de trabalho. Né? E se você tem uma loja aberta, você tem que gostar de gente, você tem que ter a empatia com aquilo que você faz, gostar daquilo que você faz. Aí se relacionar, né, Paulo? Isso. Porque tratar as pessoas bem, né? Porque não adianta também você abrir uma padaria e não falar com seus clientes, né? Pois é. Então, a gente tem... olha, a padaria tem uma interação muito forte com a comunidade. Eu falava no primeiro governo de Lula, assim, eles estavam fazendo uma campanha de gerar emprego. Eu falei assim, bota 2 dias de pão na merenda escolar que eu te boto 10 mil empregos em um mês. Porque olha os números da panificação, tá? Carla, nós temos 87 mil padarias no Brasil, nós temos 205 mil MEIs, padaria? MEIs que vendem pão também, né? Nós temos um faturamento de 2021, 106 bilhões, e agora passa em 2022... Bilhões, e passa agora de 122 bilhões, agora em 2022. Quer dizer, nós temos quase 2.500 empregos relacionados com a padaria e dentro da padaria tem mais, já chegando quase a 1 milhão de empregos. Então, nós estamos falando eu costumo dizer lá para meus associados, gente, bota na cabeça, nós somos fortes, nós somos uma formiguinha indefesa na esquina. Para organizar o setor. Mas se você está organizado, nós somos um formigueiro imbatível. E é isso que a gente é. Então, a primeira coisa, quando a pessoa quer botar uma padaria, se associa a um sindicato, procura se qualificar. Eu acho que eu tenho trazido muitas pessoas de ramos de segmentação. O César do Sincades veio aqui, Natácia também falou um pouco. Falei para ele contar um pouco dessa questão, né, do Sincades, né, da questão da importância de se associar, porque você sozinho, você não faz nada, né? Eu estava falando um pouquinho antes, em outro podcast, assim, junto a gente faz sempre mais, né? E todo mundo ganha. Então, associar, gente, não é para você, com o intuito de arrecadar, porque normalmente o cara fala assim, quer que a gente associe para ficar pagando todo mês. Mas quem vai brigar por você para reduzir o preço, para melhorar a questão tributária? Porque você sozinho, meu filho, você não chega lá. Então, não é, Paulo? Você tem que ter um órgão que faça isso por você. Por isso que a associação é importante. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Não, pode falar. Foi muito importante essa integração, esse associativismo. Eu defendo há muito tempo, quando eu assumi a presidência, assumi dentro da pandemia, em agosto, e eu falava isso para a turma, gente, a troca de experiência é fundamental. Você sozinho, você fica ali batendo cabeça e você com uma troca de experiência. E a troca de experiência hoje, antigamente, eu sou da época, lá em 1971, quando eu entrei em padaria, você contratava o padeiro
É igual um jogador de Eu futebol. lembro que o pão, eu morava em Santo Antônio, o pão, o menino deixava aquele negócio de pão em cima do muro da minha casa, Sim. assim, pro boteco do lado da minha que vendia o pão, E lembra a garrafa aquelas de formas? leite. Lembra aquelas formas? Então, era assim. Pois Eu é, lembro mas disso. acontece que quando você contratava um padeiro, o dono da padaria contratava um padeiro, você é igual um jogador de futebol. Ele tinha o caderno de receita dele, que não deixava ninguém ver, e ele fazia aqueles produtos maravilhosos que ele sabia, e você contratava, pagava mais ou menos, de acordo com o que ele produzia. Hoje não, hoje a interação de receita é mundial. Nós estamos ligados a 40 e tantos laboratórios do mundo, né? Na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na China, em todo quanto é lugar. Então hoje tem uma interação muito grande. Quem está associado, na pandemia agora, que ficamos todos desesperados, e o nome já diz, né? Era na pandemia, ninguém sabia o que tinha que fazer. Pandemia. Nem os governos não sabiam, nem nós, ninguém sabia nada. Nem o que ia acontecer. E cada setor, cada região do Brasil também, eles foram, sem saber o que fazer, adotavam medidas que às vezes nem tanto, né? Fechava as padarias. A padaria é utilidade pública, não pode fechar, tem uma lei. Mas ninguém respeitou, foi fechando. Então, olha só como é que foi importante naquele momento a gente aproveitar dos limões e fazer uma boa limonada. A caipirinha é melhor, né? A caipirinha é melhor. Mas nós fizemos uma grande limonada aproveitando as videoconferências, e as videoconferências nós trocamos experiência. O que está dando certo? Entre o ramo mesmo. Entre o ramo, entre os estados, entre a América Latina, entre a Europa. Então, fomos trocando experiência. Nós estamos muito organizados. O diferencial do nosso setor é que aqui nós temos filiados à BIP 63 associações, mas nós também somos ligados, e eu sou vice-presidente da Confederação Interamericana, Latino-Americana. Isso não estava aqui, tá vendo? Pois é, mas estou lá, eu estou sócio lá, então o que acontece? A gente está integrado, agora eu estou em outubro, em abril agora, estou indo para o Chile, para a gente trocar a experiência do que está acontecendo no Peru, na Bolívia, na Argentina, a impactação do trigo. Então, a gente tem uma relação boa. Também na Europa. Então, a União Internacional de Panificação, a gente também é integrado lá. Ô Paulo, quais são as dificuldades do setor a nível de Brasil hoje? Quais são as maiores dificuldades? Se pudesse pegar, assim, as 3 maiores dificuldades hoje, nesse momento que a gente está agora, 2023, quais são as maiores dificuldades que o setor está enfrentando? Olha, uma das maiores é a qualificação. Infelizmente, mão de obra. Mão de obra. A gente tem... Isso é todos os setores, contabilidade também. Pois é, mas a gente tem aí um... Dizem que não tem emprego, acho que essa conta não fecha. Pois Eu tenho uma amiga que ela tem um canal, ela fala assim, a conta não fecha, faltam não sei quantos milhões de desempregados, mas tem não sei quantos milhões de vagas. O que está acontecendo? Pois é, a gente faz um curso, e a gente aqui no Espírito Santo, como na ABIP, a gente tem se preocupado com isso. Estamos fazendo uma parceria com o Sebrae Nacional e também com o Senai, com a Confederação, com as federações. Aqui no estado ainda tem um diferencial maior ainda, porque nós fizemos agora, vale a pena trazer alguém aqui para falar deles. Nós temos o primeiro curso superior de panificação. Então nós estamos preparando, já estamos na 3ª turma. Eu sei que o Senai, não sei que tem... Acho que é a Senai que tem aquele caminhão que tirando de Kia, né? Tinha. O caminhão é nosso. O caminhão eu achei que era do Findes. Aquilo ali, Carla, eu teria que voltar aqui para comentar como é que nós conseguimos aquele caminhão. Gente, aquilo é fantástico. É o setor de vocês, setor de construção civil que tem são 3, né? Tem costura, tem de frigorífico, tem vários. Acho que são 3, mas o nosso de panificação foi o primeiro. O nosso de panificação foi uma coisa maluca. Nós tivemos que adaptar, mandar criar o forno daquele modelo e tal. Foi na nossa gestão em 97. Muito legal aquilo. E aí é um treinamento itinerante, né? Mas nós fizemos isso porque aqui no estado tem a orla, e quando chega o verão, os donos de padaria, tanto do sul quanto lá de São Mateus, eles vinham aqui e contratavam os nossos padeiros e levavam para lá. Oferecia mais dinheiro e a gente ficava numa situação difícil aqui por conta... Aí você resolveu o problema, vamos treinar aqui, levar para o treinamento para lá e os caras vão para lá. Quando fizemos a unidade móvel,
o treinamento era o seguinte, nós tínhamos assim, bem direcionado. Na época do frio, a gente estava na orla treinando. Você tem um funcionário lá que tem uma cabeça melhor, traz para nós que a gente treina, e o cara era um... E foram feitos, naquele período de 97 a 2000, 3.900 pessoas foram treinadas. Inclusive, Mas mesmo assim ainda tem falta de mão de obra? Não, tem. Tudo isso? Tem. Hoje você tem muitas vagas de mão de obra, mas pessoas que queiram trabalhar, não é só o emprego, né? Porque tem muitos que querem só o emprego. E queiram trabalhar. É verdade, a gente falou uma coisa. Porque em vaga tem emprego, tem, mas gente querendo trabalhar que é complicado. É a diferença. E o insumo, Paulo, é uma dificuldade, está sendo uma dificuldade do setor, porque o insumo já foi uma grande dificuldade. O insumo já foi uma grande dificuldade, o trigo, né? O alto preço, a volatilidade da produção, a alta exportação, e a gente tem que importar para fazer as panificações, né? Como é que hoje estão os insumos? É uma dificuldade ou não? Isso já foi superado? Não tem mais isso? Dificuldade às vezes é preço, né? Que a gente fica brigando por preço, mas insumo. Hoje você tem os melhores produtos do mundo à disposição de um profissional. Então, o que está acontecendo nos laboratórios da Alemanha, nós temos aqui. Então, não tem problema de adquirir, tem problema de... financeiro para poder, por causa do valor, mas em termos de quantidade, não. Tipo de insumo, não. Temos agora uma previsão tivemos agora de insumo, a guerra na Ucrânia, ela fez com que os estoques de trigo mundiais tivessem uma queda, e isso impactou no preço. Então nós tivemos mais de 30% de aumento no trigo por conta da guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia, que é a Rússia que fez a guerra, né? Sim. Então, tivemos esse momento pontual. Agora, ontem, fazendo uma vídeo com a Abitrigo, a Associação Brasileira do Trigo, estamos preocupados com uma queda na produção da Argentina, que vai ser em torno porque a gente importa da Argentina, né? 60% vem da Argentina. E nós temos lá 10 milhões de toneladas a menos esse ano por conta da geada. Então, quer dizer, vai impactar em alguma coisa lá na frente. Preço, provavelmente. E, Paulo, em termos do setor, né? A gente tem uma pegada recente aí desse negócio de... Agora, hoje tudo é alergia, né? A pessoa tem intolerância a glúten, lactose, não sei o quê. Como que o setor está tratando disso, assim, essa diversificação? Porque agora você chega na padaria, começou com pão integral, vocês estão se articulando. Eu vejo poucas empresas do setor se preocupar com isso. Como é que vocês estão trabalhando isso para vocês terem atratividade para essas outras pessoas, né? Porque o mercado muda muito, né? E é como você comentou, nos anos 2000, vocês tiveram que se adaptar a essa mudança de criar um negócio que fosse empreendedor, mas que também tivesse a oportunidade das pessoas se encontrarem, para você ter a pessoa ali, né? Como é que vocês estão também lidando com isso? Vocês têm esses trabalhos, vocês mexem com isso? Vocês estão trabalhando isso dentro do setor? A BIP se preocupa com tudo. Nós temos as comissões técnicas, fizemos um planejamento estratégico quando eu cheguei dentro da pandemia, né? E nós aproveitamos aquilo que eu falei, aproveitamos a possibilidade né? das videoconferências. Nós criamos um planejamento estratégico inclusivo e aonde a gente tem parceria com todos os institutos, inclusive o Itaú, em São Paulo, a gente tem parcerias e aí eu boto mais uma palavra na nossa conversa, inovação. A gente precisa estar antenado com as inovações que acontecem. E inovações de processo, inovações de produto e tendências. Então, a gente também criamos... Usar a tecnologia para ajudar. Tem um grupo na BIP, que é o Conselho Técnico, que, assim, os CEOs dessas grandes empresas, tanto de equipamento, quanto de insumos, quanto de moinho, então nós conversamos uma vez por cada mês e a gente vai pensando o futuro do setor. Seja em equipamento, seja em processo. Então a gente porque daqui a pouco o robô que está igual essas empresas de lanche, o robô está montando, daqui a pouco o robô que está fazendo pão, né? Não, mas não é só fazer o pão, é o tipo de consumo. A gente tem preocupação com outras alternativas de consumo
que possa substituir o pão. Pão hoje é unanimidade no Brasil e no mundo. Mas... Ai, gente, um pãozinho quentinho é muito bom. E aí nós... Desculpe as nutricionistas, as endocrinologistas. Não, mas peraí, não tem de pedir desculpa à nutricionista. O pãozinho é muito bom. Mas não peça desculpa às nutricionistas, porque as nutricionistas que tenham acompanhado nossa produção, elas veem que o pão não engorda. O que engorda é o que você coloca junto com o pão. É um baconzinho. Mas o pão não engorda, o pão é nutritivo, é energia. A gente, inclusive, está fazendo um projeto agora para o governo federal para colocar vitaminas no pão para merenda escolar, para melhorar a cabeça da garotada. Então, nós temos... que legal. Então, vocês têm projetos, temos projetos e estamos antenados nas inovações. Tecnológicas beleza. também. E como é que está a questão da sustentabilidade dentro do setor? Nós temos... Oh, meu Deus do céu, eu tinha que ficar um dia inteiro falando com você. Não. Porque essa, assim, é muito... A gente lá na TASO, a gente está sempre focando isso, né? Porque eu sou defensora disso. Eu acho que a gente pode sempre criar um ambiente melhor. Né? Então, acho que a sustentabilidade, pequenas ações fazem muita diferença quando junta várias pessoas fazendo a mesma ação. Então, esse setor é um setor que produz muito, que tem bastante descarte, e aí, né, que o método correto, de repente, vai ajudar muito. Você gera emprego da outra ponta quando você faz determinados tipos de descarte e coleta seletiva, enfim, várias situações. Questão da energia dentro das padarias, se está usando toda essa possibilidade, esse incentivo que o nosso estado tem de você usar a energia solar, e está começando bem forte isso em vários setores. Como é que está isso no ramo de panificação? Energia alternativa e renovável, nós estamos bem. Tem vários projetos no Brasil inteiro e parcerias, tanto para fazer as placas, como também para fazer parcerias com empresas para utilizar em consórcio. Então, nós estamos fazendo. Nós temos a sacola ecológica, que as pessoas ainda não acostumaram ainda muito, mas a gente tem a sacola ecológica. Mas na Argentina, quando a gente vai, ninguém reclama, né? Porque a Argentina não tem sacola e plástica. Na Europa também. Na Europa você vai ter que pagar. Também. Na Argentina paga também a gente sacola, paga. Então Eu faço mestrado lá. Aí você vai lá, eu chego, vou Carrefour para fazer compra quando eu chego no domingo, eu fico 15 dias. Aí eu tenho que ir lá, eu esqueço de levar as minhas que estão aqui, paga os pesos lá para comprar a sacola. Pois é, então, a gente tem o projeto Sacola Ecológica, nós temos todos os incentivos da varredura da loja para fazer ração e adubo. Tem um monte de coisa, tem muitos projetos. Tem a destinação do óleo de cozinha, que é muita coisa para fazer. A gente tem parcerias para fazer. Consome muito, né? Para fazer sabão, para fazer várias coisas, o óleo biodegradável. Então, tem muitas ações dentro. Aí são... e aí o gostoso é que são ações diferentes em cada região do Brasil. Se eu for lá no Belém do Pará, tem uma ação. Você vai lá em Pernambuco, tem outra. Então, a gente troca essa experiência e faz adaptação de acordo com a possibilidade de cada estado. Então, tem muitas ações importantes. Isso é muito bom, isso é muito bom. Paulo, hoje a gente estava falando ali das dificuldades, você falou a questão da mão de obra, né? Que estão trabalhando com a capacitação. O insumo, você falou que não é uma dificuldade, que na realidade de adquirir não mais, mas assim, dificuldade normal de mercado, que é a negociação pelo preço. Bem, sustentabilidade também não é o problema, já que vocês têm tanto projeto. Tem alguma outra dificuldade que você vê no ramo hoje? Hoje nós estamos aí junto com os grupos das associações nacionais, né, da Frente Nacional da CNI, cuidando da reforma tributária, né, que a gente precisa de uma reforma tributária. Se não sair nesse primeiro ano, você sabe que não sai, né? Pois é, a gente está torcendo que saia, né, mas isso aí já é uma discussão antiga, que a gente já... De 20 anos. Já tentou resolver, não conseguiu. Hoje nós temos, essa é uma das prioridades da reforma tributária para que a gente possa... eu tenho o simples sim, mas não é simples. Mas o simples atende a um grupo da categoria, o setor de panificação. Pra você ter ideia, nós temos o setor de panificação, é tão complexo, é tão bom, que nós temos, dentro desse grupo de panificadores, nós temos aí umas 600 empresas, que representam quase 30% do faturamento nacional. Aqui? Não, no Brasil. Porque são grandes indústrias de pães congelados, de pães industrializados, que também são nossos associados. Então, eles também precisam de ser atendidos. Então, a gente tem que, quando a gente
vai fazer um pleito no governo federal, no governo estadual, a gente fala em nome do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, são as necessidades, as diferenças de alíquota de um estado para o outro, essa competição. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que trabalhar para essa categoria. Mas nós vamos ter um evento agora aqui em junho, nacional. Em junho, da panificação? É uma convenção nacional e nós vamos trazer aqui, eu tenho que promover o turismo também, né? Então, o turismo nas Eu estava falando no outro podcast aqui com o Carlão, da OCB. Pois é. A gente tem que envolver as instituições para melhorar esse turismo desse nosso estado, gente. Pelo amor de Jesus. Então, nós estamos levando para as montanhas capixaba uma convenção nacional. Você vai nacional levar a convenção para lá? Vai ser o Parque do China? Não, vai ser no... Bristol? Aroso Passo Hotel. Ah, vai ser... Não tem espaço no Aroso para fazer? Não, tem o Aroso e tem mais, ali tem o Bristol do lado ali, tá, né? que o Bristol tem um bom auditório, já fiz evento lá pelo CIC. Então nós vamos fazer por ali. Isso é bom, vai ser um evento nacional? Vai evento nacional, vai trazer bastante gente, então a gente tem que mostrar o estado e também trocar mais um momento de trocar experiência com a turma. Beleza. Paulo, muito bom. Tem algum recado que você quer dar? Quem quer empreender em padaria? O que você orienta? Fala ali para quem quer empreender em padaria. Empreender em padaria é tudo aquilo que eu falei no começo. Olha, primeiro você tem que ter um sonho. Não pode, às vezes, quando as pessoas... eu vou botar lá, vamos fazer um puxadinho lá na casa da minha sogra. Não, você tem que fazer um plano de trabalho para ver se a casa da sua sogra passa alguém lá naquela rua, senão não adianta. Então, você faz um plano de negócio, se organiza, se qualifica, associa primeiro, porque você tem... Nós temos um curso do Propan que você formaliza do dono da padaria até a menina que faz a limpeza no escritório. Então, hoje no Brasil está muito tranquilo para fazer Propan, isso. ele só é feito se o dono também assinar que quer fazer. Então, é um projeto de vários meses, onde que você se qualifica toda a equipe, com marketing, com assessoria, com produção, com receituário, com tudo. Então, primeiro, entra direito, se qualifica, né? Depois se associa, você vai ter informação, porque quando se associa também, gente, você já também tem informação que você recebe o tempo inteiro, né? De atualização, de tudo que você falou aqui. Isso. E o sucesso, tenha todos os dias do seu empreendimento a mesma tesão do dia que você inaugurou. Exatamente. Quando você tem essa tesão, você vai à frente. Muito bem, isso mesmo. Gente, a gente esteve aqui com o Paulo Meleghelli falando um pouquinho. Ele podia ficar aqui. Ele falou comigo quando eu convidei ele, que é um assunto para o dia inteiro. Um assunto. Ele falou, um assunto eu vou ficar lá o dia inteiro. Falei, não, a gente vai falar primeiro só o gostinho. Mas você vê como os setores são tão amplos, né? E, Paulo, a gente depois vamos ter outro podcast falando do financiamento. Já que a gente tem tanto MEI, né? Vamos aproveitar e privilegiar o pessoal do crédito, né? Que estão aqui olhando pra gente. E nós temos vamos falar disso também, né? Vamos ajudar, né? Nós temos que falar também dos benefícios, também, uma hora, da modernidade, não só do setor de panificação, mas aqui, o nosso estado, como está bom. Hoje, você chegar para abrir uma empresa, antigamente, você que está querendo abrir agora, quando eu abri a empresa, não tinha assessoria de nada, não tinha ninguém para assessorar, a gente desbravava tudo o tempo inteiro. Tudo, não tinha crédito, você não tinha nem as ferramentas, você não tinha fax, você não tinha nem telefone direito, você não tinha. Então, você tinha que você tinha que pegar um deputado federal para você conseguir uma linha de telefone. Então, era uma coisa totalmente diferente. Hoje você tem todo o acompanhamento, SEBRAE, governo do estado, estão todos à disposição. Nós na Junta estamos fazendo um trabalho maravilhoso também com a descentralização, a liberdade econômica, que é outro assunto que pode ser um dia tratado aqui. Eu vou trazer você de volta para falar disso, mas foi muito bom. Então, gente, curta as nossas redes sociais, né? Todas as nossas redes aí, todos os nossos podcasts. A gente volta com mais podcast com você e o próximo eu vou falar aí de crédito. Já que a gente está falando de panificação, vamos ver o próximo falando de crédito para você que quer abrir seu novo negócio aí. Até já!